está o plano? Que caminhos que os seres humanos usam para conhecer a vida humana? Nós percebemos que o ser humano é muito mais complexo do que uma máquina, do que um computador, do que os robôs, que muitos às vezes se assustam. Será que os robôs irão dominar o mundo em algum momento? Mas atrás de uma máquina existe uma mente criativa e uma mente inteligente que criou. O universo é feito de coisas inteligentes. E talvez aí nós podemos compreender também a existência de Deus. Por trás de toda a grande obra existe um grande Criador. Se vocês olhassem, por exemplo, essa imagem que tá, vamos imaginar que é um quadro. E eu diria para vocês que esse quadro ele surgiu aí do nada. Aí vocês vão dizer, como assim? Alguém tem que ter pintado, tem que ter visto essa imagem, tem que ter colocado o trabalho em ação. E eu vou dizer que não, foi tudo ao acaso. E às vezes é assim quando nós não conhecemos e quando nós não compreendemos a existência divina. Porque o divino nos mostra que por trás de toda obra inteligente existe um ser inteligente. E nós somos os seres inteligentes da criação de Deus. Nós estamos aqui por um motivo. Nós temos uma voz a dizer neste mundo. Enquanto sociedade, os seres humanos eles evoluíram muito a nível material. Vamos pensar tudo que nós já conquistamos enquanto seres humanos. Há um tempo atrás, nós não conseguíamos nos conectar a nenhuma pessoa que estava longe de nós. Era dias de carta, era a carta que ia através para chegar lá daqui não sei quanto tempo para outra pessoa. E hoje eu consigo estar ao vivo com uma pessoa do outro lado do mundo. Então não temos dúvida que o ser humano, a nível material, fez uma evolução gigantesca. Mas também nos cabe pensar que talvez enquanto seres espirituais nós não crescemos tanto assim. A Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa e estuda sobre os conflitos da vida, ela nos diz o seguinte, que o mesmo homem que dirigia o primeiro avião, às vezes tem as mesmas dúvidas interiores de nós hoje, dirigindo o nosso carro. Talvez aquelas pessoas que caminhavam lá na época de Jesus nas ruas, têm os mesmos conflitos internos que nós temos. Como eu me relaciono com minha mãe, com meu pai? O que eu faço com o ódio, com o amor? O que eu faço com as relações da minha vida? Então aqui cabe o pensamento. Nós estamos progredindo, mas talvez é o convite que Jesus nos deixa. É tempo de olhar para dentro. Nós estamos muitas vezes perdidos da vida. É tempo de olhar para dentro. Imaginem uma pessoa no seu leito de morte, nas suas últimas palavras, com pouco tempo para poder olhar e falar sobre a sua vida. O que vocês pensam que essa pessoa faria? Será que ela iria se preocupar com o boleto a pagar? Ia pensar como é que ela ia, então, comprar aquele carro que ela mais queria? Como é que ela ia alcançar a definição perfeita lá do braço que ela estava treinando na academia? O lugar especial na empresa que ela estava construindo? Eu fico pensando, me colocando no lugar, nesse findar de vida que sempre nos convida a pensar, e talvez eu poderia dizer que com certeza não seriam essas preocupações. Se coloquem vocês nesse cenário. Se hoje fosse o último dia de vida, quais pensamentos viriam à nossa mente? E a pessoa, nós, seres humanos, iríamos nos preocupar com quem nós fomos enquanto pessoas. As marcas que eu deixei, quem eu amei, quem eu deixei de amar, as pessoas que me machucaram, as pessoas que eu machuquei. É de sentimento que o ser humano precisa. É de sentimento que nós precisamos falar. E o ponto aqui não é dizer que nós não podemos nos preocupar com as coisas materiais,
porque nós somos também seres que ocupamos da matéria para progredir. É muito importante cada um crescer a nível familiar, social, profissional, econômico, material, mas nós não podemos esquecer qual que é a nossa verdadeira vida, que é o outro convite de Jesus, viver no mundo sem ser do mundo. Nós podemos sim usufruir de muitas coisas boas, mas qual que é o verdadeiro valor que eu estou colocando em cada situação que eu vivo? E na passagem terrena, o ser humano ele tem a oportunidade de viver. E nós não podemos esquecer de um detalhe muito importante, que o que mais importa na caminhada do ser humano é o amor que se pode construir. É as marcas de amor e os vínculos que você construiu na tua trajetória. O Evangelho, ele nos acrescenta a seguinte frase: tome a sua cruz aquele que quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar. Aos que se sacrificam aos bens celestes, do que aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. E nós sabemos que a vida, pegando a reflexão desta passagem, é um constante processo de evolução. Nós somos melhores a cada dia. Nós temos a oportunidade de sermos melhores a cada dia. E quando Jesus diz: o que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la primeiro, o que ele está se referindo? Ele nos convida a pensar que muitas vezes nós perdemos oportunidades de elevação nas nossas experiências porque a gente fica apegado aos prazeres materiais. Porque muitas vezes eu gasto mais energia e eu me preocupo mais com as questões da matéria do que aquilo vai me proporcionar enquanto ser evolutivo. Os que se esforçam por vivenciar os ensinos de Jesus na sua pureza, na sua coerência e na sua sabedoria, não têm o receio do mal exterior. Por quê? Porque existe essa confiança com Jesus, existe essa confiança com Deus, com o divino. A nossa cruz, o que ela representa? Às vezes a cruz é um símbolo muito usado no meio religioso. Nesta passagem, segundo a doutrina espírita, nós podemos compreender que a cruz, ela representa as dificuldades e os obstáculos da nossa vida presente, consequência de faltas de agora ou do passado. Constitui ao mesmo tempo a nossa esperança de libertação, porque tudo que nós vivemos nos oportuniza a crescer. Então, tomar a sua cruz é aceitar a lei de causa e efeito, que é o fruto de uma inteligência suprema, que não condena ninguém. Isso é muito importante. Mas dá a todos as oportunidades e a oportunidade de lidar com as consequências dos nossos atos agradáveis ou desagradáveis para o nosso próprio aprendizado. Tem duas citações que fizeram muito sentido para mim, que uma é do Espírito Emmanuel, através de Chico, que ele nos diz: carregar a nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor do trabalho que ele próprio nos confiou. Aqui a palavra responsabilidade. Ninguém é culpado, ninguém é vítima, mas nós somos responsáveis pelo que nós fazemos da nossa vida todos os dias. Bezerra de Menezes, no capítulo 1 de Coragem da Fé, nos diz: filhos, não permuteis o que é eterno pelo que é transitório. O que significa? Não abandone, não deixe aquilo que realmente tem sentido por aquilo que passa. Embora isso gere muitas dores, muitos reveses, insiste na prática do bem aos semelhantes e a você mesmo, e tomai a iniciativa do perdão, na certeza de que o tempo urge e que ao passo da nossa caminhada na Terra, nós não teremos outro céu
que não seja o da consciência tranquila. Essa frase para mim me chamou muito a atenção. Eu vou repetir. Não tereis outro céu que não seja o da consciência tranquila. Aqui nós somos convidados a perceber que a paz verdadeira, a busca pela tranquilidade, a busca pela conexão com nós mesmos, não vai acontecer no momento, talvez, da nossa morte. Não é depois, não é um céu que existe lá fora. Não é um céu que meus pais, minha família, as pessoas vão construir para mim. Mas é um céu, uma condição de tranquilidade interna através da minha consciência. E aí nós retornamos à pergunta inicial, que diz: do que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Do que serviria? Qual que seria o propósito disso? Nesse livro, Para a Vida Toda Valer a Pena, não é uma obra espírita, mas é uma obra que trabalha a espiritualidade. Ela é da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica um nome muito grande hoje dentro da medicina, porque trabalha com o processo da morte e do envelhecimento. E ela traz perguntas que me fizeram pensar e que eu gostaria de deixar para vocês também. Ela diz assim: o que nós faremos com o nosso tempo de vida até que a morte nos leve? Já pensaram nessa pergunta? Ninguém sabe a hora de partir. Ninguém sabe a hora que nós deixaremos esse corpo físico. Então vamos perguntar: o que faremos com o nosso tempo de vida até que a morte nos leve? E é muito interessante nesse livro porque ela começa trazendo um exemplo sobre o deserto do Saara. E aí ela faz toda uma metáfora para mostrar que o nosso processo de envelhecimento, de morte e de crescimento precisa ser preparado. Porque eu vou chegar daqui 30, 40, 50 anos com aquilo que eu cultivei dentro de mim. E aqui nós falamos da parte física, material, como ser humano, mas da parte mental, emocional e espiritual. Quando vocês vão viajar para a praia, imaginem que vocês receberam um convite de ir para a praia. Que tipo de roupa vocês vão levar? Será que dá certo levar um monte de casacão de inverno, bota para andar na neve, touca? E é isso que ela nos diz. Muitas vezes a vida vai nos convidando a entrar em processos e você não se preparou. E aí você diz: poxa, tá muito ruim assim. Eu não sei o que fazer. Então, eu trago esse convite para vocês, para mim, porque hoje é tempo de pensar. E em outra frase ela nos diz: quando estamos onde o nosso coração deseja estar, nós vivemos uma vida bem vivida. E aqui está a resposta: como é que eu posso viver a vida por inteiro? Como eu posso encontrar um sentido na minha vida? Quando nós estamos onde o nosso coração deseja estar, onde nós estamos, onde faz sentido para nós, nós vivemos uma vida bem vivida. O morrer pode ficar para amanhã, mas o viver é melhor que seja hoje. E eu construí uma pequena reflexão final para nós pensarmos acerca da pergunta inicial da nossa palestra e depois nós cantaremos uma música que também vai fazer o fechamento da nossa reflexão. Então, gostaria que vocês acompanhassem comigo. De que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Do que serviria a um homem ganhar o mundo todo e não ter feito nada de bom para alguém? Do que serviria ao homem ganhar o mundo todo e não ter apreciado a beleza das flores? Do que serviria um homem ganhar o mundo todo e nunca ter apreciado o mar, o céu, as estrelas, a natureza?
Do que serviria a um homem ganhar o mundo todo e não ter dividido um bom prato de comida com alguém? Do que serviria a um homem ganhar o mundo todo e não ter conquistado o amor e o carinho de um bichinho? Do que serviria a um homem ganhar o mundo todo e não ter abraçado, não ter beijado, não ter sorrido de forma espontânea? Do que serviria a um homem ganhar o mundo todo e nunca ter pedido perdão? Do que serviria a um homem ganhar o mundo todo, mas nunca ter cantado, dançado, corrido na chuva? Do que serviria a um homem ganhar o mundo todo e não ter amado? Então, pergunte-se a você internamente, o que eu tenho feito da minha vida? E a música final que nós iremos cantar, eu trago o seguinte, a parte que mais impacta conectando a nossa palestra. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar: o que é que eu fiz com os meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar? Então a música vai estar projetada, eu vou convidar o pai para cantar comigo. Hoje, enquanto eu ensaiava a música, o Eduardo, meu marido, me disse assim: chora agora para não chorar depois. Porque essa música, ela me emociona, e aí eu chorei mesmo, mas vamos ver se vai sair. E eu gostaria que vocês ajudassem a cantar, tá? Vou falar certas coisas que o coração não diz, se não amar a verdade e se a alma não for feliz. É que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois, quando a gente se encontra com outras que também conhecerão amor. E não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam, eles vêm pra dizer quem eu sou. Vou lembrar outra coisa que também aprendi, fechando os olhos da alma e sem querer resistir. Não há nada sereno e seguro que não tenha passado por Deus. Mesmo quando o caminho é escuro, há uma luz apontando pro céu. Basta olhar como surgem as coisas, onde é que elas vão terminar. Céu, amor, quem conduz seu destino, elas são portadoras de paz. Tenho, enfim, outra coisa que não posso esquecer, mesmo sem ter certeza, mas eu preciso dizer o que eu penso a respeito da vida. É que um dia ela vai perguntar: o que é que eu fiz com os meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar? Pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar: o
que é que eu fiz com os meus sonhos? E qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar? Pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Então agora, para nós irmos nos encaminhando para o momento do passe, nós vamos fazer a oração final, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade de estar aqui nesse momento, agradecer pela pessoa que todos nós já nos tornamos, agradecer pelos nossos potenciais, pelos caminhos que se abrem todos os dias. E nesse momento, os nossos corações possam estar abertos a receber toda a luz, todo o amor, todo o cuidado que vem da espiritualidade maior. Que a nossa centelha divina possa brilhar ainda mais. E nessa sintonia, nessa vibração de boas energias, nós nos mantemos conectados, passando para o trabalho do passe. Que assim seja. Então, explicando brevemente para quem nunca veio, o passe ele é realizado numa sala com a iluminação em tom de azul para poder acontecer uma melhor passagem e um melhor transporte das energias espirituais em benefício do nosso corpo. Então, o pessoal da recepção irá chamar pela ordem das cadeiras, passando primeiro crianças menores e após vai seguindo o fluxo das pessoas para receber o passe. Todos possam estar de coração aberto, possam se sentar tranquilos, fazer uma oração mentalmente, porque ali cada um recebe aquilo que está necessitando. Boa noite a todos.